Quem termina de ler Filho de Duna geralmente fica com aquela pulga atrás da orelha, né? A saga dá uma virada de 180 graus. Paul Atreides, o herói, sai de cena e em seu lugar surge o filho, Leto II, num caminho que vai transformá-lo num tirano. Mas por quê? Como é que o herdeiro de uma casa nobre se torna um monstro milenar? Vamos desvendar exatamente isso. Como o sacrifício de Leto foi, na verdade, o único caminho para salvar a humanidade de si mesma. Olha, e tudo começa com essa frase. Ela é a chave para entender o fim do reinado de Paul. Pensa bem, ele podia ver todos os caminhos possíveis para o futuro, mas a sua própria humanidade o impedia de escolher aquele que, embora salvasse todo mundo, exigia um nível de tirania e sacrifício que ele considerava maligno. Paul não conseguia se tornar um monstro, mesmo que fosse para evitar um destino ainda pior. E essa recusa é o que, no fim das contas, forçou a mão do filho dele. Mas que problema era tão terrível a ponto de precisar de uma solução monstruosa? Tanto Paul quanto o seu filho Leto viram a mesmíssima coisa no futuro. Uma catástrofe que ameaçava não só o Império, mas a própria existência da raça humana. A ameaça que eles viram ia muito além de casas rivais ou de conspirações políticas. O que a presciência mostrava para eles era um beco sem saída para a humanidade, a extinção completa e inevitável da nossa espécie. A humanidade tinha ficado complacente, sabe? Presa numa espécie de gaiola dourada. A sobrevivência de todo mundo dependia de uma única substância, a especiaria. E de um sistema político que era super frágil. E o pior de tudo, a própria habilidade de ver o futuro, o grande poder dos Atreides, se tornou uma armadilha. Ao verem um caminho seguro, eles sem querer guiavam toda a humanidade para ele, tornando a espécie previsível e vulnerável a qualquer ameaça que pudesse antecipar seus movimentos. E aqui está o ponto crucial da virada. Paul viu a saída, uma rota de fuga chamada o Caminho Dourado. Só que o preço era aterrorizante. Ele teria que abandonar tudo o que o fazia humano, se transformar num tirano e governar com mão de ferro por milênios. Diante desse abismo, ele recuou. Ele escolheu a própria humanidade em vez da sobrevivência da espécie. Mas, onde o pai hesitou, o filho agiu. Leto II, que carregava a mesma visão aterrorizante, não recuou. A resposta dele foi radicalmente diferente. O contraste entre pai e filho é total. É preto no branco. Enquanto Paul tinha pavor do Caminho Dourado e tentava desesperadamente encontrar outra saída, Leto II o abraçou. Ele entendeu a matemática terrível da situação. Para que a espécie sobrevivesse, um indivíduo teria que fazer o sacrifício supremo. E esse indivíduo seria ele mesmo. Esse é o momento decisivo. Com apenas 9 anos de idade, mas já carregando a consciência de todos os seus ancestrais, Leto assume o fardo que seu pai não suportou. Ele conscientemente escolhe o caminho da tirania, sabendo que essa opressão seria a única forma de garantir a liberdade definitiva da humanidade lá no futuro. E aqui a gente vê o primeiro passo físico desse sacrifício. Ele se funde com as trutas da areia, as formas larvares dos vermes gigantes, o que dá a ele uma vida de milênios e um corpo quase invulnerável. É o ponto sem retorno, onde ele deixa de ser humano para se tornar algo novo. O futuro Deus Imperador. Ok, então, o que exatamente é esse caminho dourado? Não é só uma ideia vaga, não. É um plano meticuloso, de longo prazo, projetado para remodelar a própria natureza da humanidade. Na sua essência, o caminho dourado é sobre quebrar as correntes. É libertar a humanidade de um único ponto de falha, de um único destino, e especialmente de ser rastreada e controlada por videntes do futuro como ele e seu pai. O plano de Leto se desdobra em 4 etapas de uma ousadia impressionante. Primeiro, ele impõe uma tirania tão longa e sufocante que a humanidade desenvolveria um ódio instintivo por qualquer controle centralizado. Segundo, ele mantém um monopólio absoluto sobre a especiaria, controlando a força vital do Império. Terceiro, e essa parte é genial, ele cria secretamente uma linhagem de Atreides que é invisível para qualquer vidente. E por fim, o clímax do plano. A sua própria morte, que criaria um vácuo de poder tão grande que forçaria a humanidade a fugir para os confins do universo. A genialidade do plano é inegável, mas o custo pessoal para Leto II é quase incompreensível. A tirania dele não era sobre poder, mas sobre um amor doloroso e solitário pela humanidade. Essa perspectiva muda tudo. O reinado de Leto não foi um ato de maldade, mas o mais longo e solitário ato de amor da história. Ele aceitou ser o vilão, o monstro odiado por todos, para que a humanidade pudesse um dia ser a protagonista da sua própria história, livre de protetores e tiranos.
É um paradoxo incrível. Para forçar sua presa a evoluir, a correr mais rápido, a se esconder melhor, a se tornar mais inteligente, o predador precisa ser implacável. Lectus se tornou o predador da humanidade, forçando-a a desenvolver as habilidades necessárias para sobreviver a longo prazo por conta própria. E depois de 3.500 anos, o plano finalmente chega à sua conclusão. A morte de Leto não é o fim, mas o verdadeiro começo para uma nova era da humanidade. A queda do tirano sempre foi o objetivo final. A morte dele não foi uma derrota, mas a peça final do quebra-cabeça. Ela quebrou a paz forçada, estilhaçou o controle centralizado e liberou uma onda de energia e caos que forçou a humanidade a fazer o que ele sempre quis: fugir, explorar e nunca mais colocar todos os seus ovos na mesma cesta. E este é o resultado. O gene que ele criou, invisível aos videntes, se espalha pela galáxia. A dispersão garante que a humanidade nunca mais seja uma espécie de único planeta. Milênios depois, quando retornam, são mais fortes, mais diversos, e a morte de seu corpo verme reinicia o ciclo da especiaria. Ele preparou o cenário para os próximos 10.000 anos de história. Essa citação final revela a verdadeira escala da ambição dele. Leto II não governou, ele ensinou. Ele gravou uma lição nos próprios ossos da humanidade, uma memória genética sobre os perigos da estagnação e o preço da liberdade, de herói a tirano e, finalmente, a mártir da sobrevivência. Essa foi a terrível e necessária jornada do legado Atreides.